pessoal! Boa noite! Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando. Boa noite, pessoal! Conta pra gente de onde vocês estão. Já tem uma galera falando com a gente aqui. Eu vou estar olhando pro ladinho porque eu vou estar olhando aqui os comentários de vocês, tá bom? Boa noite, conta pra gente aí de onde vocês são. Hoje, professor Gustavo e eu temos um temão aqui para tratar com vocês. Algumas Isso. coisas para complementar, inclusive um encontro que nós já tivemos aqui, né? Acho que vai ter. Acho que tem tudo a ver até, né, Gustavo? Essa questão de petições de alto impacto aqui, elas vão ter uma correlação direta com a própria estrutura e gestão do negócio, né? Acho que tem uma Exato. relação aí. Até porque a gente vai falar hoje, né, Patrícia, de petições de alto impacto e isso como um diferencial na advocacia moderna, né? Então não tem como a gente não associar isso também a um conjunto de fatores que representam hoje o que a gente enxerga como o advogado moderno, né, por assim dizer. Então, é bom que o pessoal agora que vai acompanhar a gente hoje aí já vai ter a oportunidade de colocar o link aí, compartilhar nos grupos dos colegas, dos amigos aí, advogados também, para convidar quem acha interessante aí de estar acompanhando essa live que a gente vai discutir aqui, conversar um pouquinho, trazer também pontos práticos, né, da nossa vivência, de experiência, de como a gente viu, como é que funciona essa questão das petições de fato, como é que isso repercute no nosso dia a dia, formas assim de como é que a gente consegue organizar essa petição para que tenha uma maior chance de êxito. Isso aliado a, como você bem disse, um recorte que a gente já fez aqui, né? E que foi um bate-papo muito legal. Eu lembro super aí da interação que a gente teve, tratando sobre isso também, de gestão de escritório, sobre essa advocacia diante de inteligências artificiais, dessa modernidade toda que a gente vem enfrentando. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo massa aí. Patrícia, como é que você prefere fazer? A gente começa se apresentando, né? Conta um pouquinho aí de quem você é, quais são os cursos, como é que é a sua advocacia hoje, depois a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Se Fechado. apresenta. Tá falado. Vocês viram que o Gustavo é muito cavalheiro, né, gente? Já deixou aqui para mim o negócio. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Eu sou Patrícia Bonetti, eu sou advogada e consultora jurídica em direito previdenciário. A minha prática ela é inteira voltada, ela é inteira com a atuação em direito previdenciário desde os 17 anos de idade. Esse ano eu trinto, galera, então eu tenho aí bastante tempo já de direito previdenciário, desde quando eu entro ali na faculdade, na verdade, né? Nem na advocacia veio junto. No primeiro semestre ali a gente teve um contato com isso desde então. Obviamente, muita coisa mudou, sem dúvidas, Gustavo, quem está nos ouvindo. Eu não tinha petições de alto impacto lá em 17, 18, 19, não tinha ainda. Faltava-se muitas coisas para que fosse aperfeiçoado, e são pontos que a gente vai trazer aqui hoje que são muito importantes para vocês. Aqui no SARS, hoje eu tenho a honra de ser a coordenadora da pós-graduação da Jovem Advocacia em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. E também estou à frente da coordenação dos cursos práticos. Sou especialista em mestre pela PUC São Paulo, autora de algumas obras. E é isso, galera. Acho que esse é um pouquinho do currículo aqui, daquilo que vocês precisam saber para escutar a Uhum. gente, prestar atenção aqui no que a gente vai estar falando. Afinal de contas, é segundou, né? Segunda do caos, sempre nos escritórios de advocacia por aí. Deve estar lotado de coisa para fazer, para vocês pararem para escutar a gente, tem que valer a pena. Sim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que o escritório, no momento, ele é totalmente autogerenciável, através de sistemas que a gente consegue monitorar a qualidade de execução de trabalho. A minha advocacia ela é 100% online, então, do meu comercial à finalização do meu financeiro, eu não tenho ninguém, todos os nossos acessos são remotos, eu não tenho ninguém em espaço físico, a gente não possui mais espaço físico. E essa questão da petição de alto impacto muito me importa, porque a gente tanto fala hoje, né, Gustavo, que é importante a gente saber sobre gestão, sobre negócio. Esse ano, por exemplo, a gente contratou uma assessoria comercial para treinamento das pessoas que falam com os clientes hoje dentro do escritório, porque não sou eu diretamente. Para que essas pessoas virem realmente vendedoras, né? Para que essas pessoas consigam compreender as informações que são importantes para fechamento de contrato e todas aquelas questões que a gente precisa saber sobre gestões, sistemas, inteligências artificiais, tudo aquilo.
Nada disso se sustenta, Gustavo, no escritório de advocacia, se a gente não tem um bom operacional, que é o que faz o coração do escritório de advocacia bater. Hoje muito se fala, inclusive, na interação e na possibilidade do auxílio da inteligência artificial nessa parte operacional dos escritórios de advocacia, que é sempre o calcanhar de Aquiles, né? Afinal de contas, tenho certeza que tem um monte de advogados aí ainda agora que estão dentro dos seus escritórios ainda cumprindo prazos, cumprindo exigências, terminando de fazer análises, montando processo, estratégia e respondendo WhatsApp. A gente vai falar um pouco sobre isso, pensando nessa questão da petição de alto impacto. Acredito eu que o Gustavo vai concordar comigo quando eu digo que no início a gente não tem escolha, mas depois de ter terminado os passos da nossa advocacia, a gente precisa entender se o que a gente quer realmente ser consolidado na advocacia. Porque se for, não dá para continuar fazendo tudo sozinho. É impossível você ter uma petição de alto impacto fazendo junto atendimentos, cumprimento de prazo, organização e retorno de WhatsApp, organização de pastas, salvamento de documento. Gente, é impossível. Porque sequer você vai ter tempo para fazer algumas coisas que nós vamos dar aqui hoje para vocês, como pontos importantes dessa petição de alto impacto, por conta da quantidade de coisas que tem para fazer. Então acaba que, acredito eu que o Gustavo já pegou alguma coisa, não sei se necessariamente na área dele isso tem, mas aqui, Gustavo, não raras às vezes ainda chegam as petições meio bizarras de modelão, que inclusive Uhum. traz as exposições de fato em casos de incapacidade ou aposentadoria, pensões como um todo, né? Dentro de quadradinhos. Então, assim, não tem uma exposição, não tem uma explicação do motivo, não tem o porquê a pessoa não concorda com o indeferimento da INSS, vem em quadradinhos, formato de tabela, umas coisas horrorosas. E sem dúvidas aquilo não é o que a gente considera uma petição de alto impacto, tão pouco que vai gerar resultados. Porque tem isso. Às vezes as pessoas pensam, mas está dando certo, ou eu não tenho tempo, eu vou continuar fazendo dessa forma aqui que eu já faço. Ou comprando modelos simples, sem trazer o aperfeiçoamento daquilo para o caso concreto. Então, pessoal, uma coisa muito importante: o coração do escritório de advocacia ele está lá dentro do operacional. Se o seu Exato. operacional ele não roda da maneira correta, se você não tem um acompanhamento próximo dos processos para identificar o que está acontecendo aqui, Gustavo, no Previdenciário, desde o ano passado a gente tem vivido alguns momentos difíceis nos juizados especiais federais espalhados pelo Brasil inteiro, nas 6 regiões hoje de TRF separadas, que são as ciências tácitas dentro do processo sem as nossas intimações sobre alguns atos. Então, tem laudo sendo juntado, e caso você mexa no processo, a primeira intimação do recebimento dos autos, ela fala que será contado da juntada aos autos e que a ciência é dada no momento que você mexe ali no processo. E você não é intimado sobre aquilo. Uhum. Então, às vezes não dá tempo de você correr para fazer a parte boa do operacional, uma boa manifestação, ou enfim, aquilo que precisa dentro do processo. Então, tudo que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, eu e o Gustavo, aqui sobre gestão, é muito importante, mas de nada adianta se na hora que chega aqui você tem um ótimo comercial, você tem pessoas que te mandam um montão de clientes aí. Tá fazendo patrocinado, né, Gustavo, que tá na moda? Tá fazendo Uhum. patrocinado, tá lotado de cliente chegando aí, tá fechando todo mundo, não tá tendo problema com valor de contrato, tá dando tudo certo. Mas aí chega lá no operacional e faz um copia e cola de uma petição ou não consegue fazer isso de maneira pior maneira que pode, ou daquela que a gente pelo menos acredita que é o básico, né? Eu tenho certeza Uhum. que eu não sei tudo sobre o direito previdenciário, eu não esgotei absolutamente nada sobre as possibilidades a ser colocadas dentro de uma petição inicial, mas que a gente tem tentado melhorar todos os dias, e todas as vezes que chega um processo novo, a gente tenta mexer nisso. Então, acho que essa é uma introdução importante e válida da gente falar, porque a advocacia autônoma, a advocacia de advogados que entenderam que, além de advogados, também são empresários, empreendedores jurídicos, elas têm cada vez mais voltado a sua atenção para outras áreas dentro do escritório de advocacia e talvez cada vez menos verificar a qualidade do seu operacional. E esse é o ponto que a gente quer trazer aqui. Gustavo, a palavra é toda sua. Fala aí agora um pouquinho para gente. Acho que não poderia ter tido uma introdução melhor sobre a temática, viu, Patrícia? Realmente.
E você já trouxe vários pontos aí que eu gostaria de comentar, né? Primeiro, vou começar me apresentando de forma muito rápida. Meu nome é Gustavo Lapa, sou professor, advogado e professor da área tributária, né? Advogo na área tributária desde quando a gente montou o escritório, que foi assim que a gente saiu da faculdade. Já tive experiências antes em escritórios de advocacia e na Procuradoria da Fazenda, na época de estágio também. Então, esse é o contexto, né, da live de hoje, a gente falar sobre essa parte operacional do escritório de advocacia, lembrando sempre da importância de tratá-lo como empresa. A gente, no último bate-papo que a gente falou muito sobre essa questão de gestão, né, de entender esses setores, de falar do comercial, e falar do marketing, falar de financeiro. Hoje a gente vai fazer esse recorte sobre a parte operacional do escritório, né? E aí eu queria também que você comentasse aí, Patrícia, eu depois compartilho também, quais foram as principais dúvidas, quais foram os principais desafios na sua jornada aí já de um bom tempo dentro da advocacia previdenciária, nesse início, focado na parte operacional mesmo, como é que era essa parte. No começo a gente ia um pouco de tudo, né? Então até para essa delegação é difícil, né? No começo a gente ter um estagiário já é algo que não vai fechar a conta. Então a gente precisa fechar o cliente, cobrar do cliente, a gente precisa fazer a petição inicial, a gente precisa ir lá despachar e a gente precisa fazer isso tudo em tempo recorde, sendo cobrado dele ainda por um resultado o mais rápido Toda possível. Então, hora, né? foi, né? Como é que foi É. esse início daí para a gente começar a conversar sobre essa temática aí das petições de alto impacto? Olha, sem dúvidas foi extremamente desafiador, né? Assim como você, eu tenho quase 13 anos, ou 13 anos aí de advocacia, mas para mim eu acho que eu tive um pontinho um pouco mais negativo, que eu entrei no primeiro semestre. E comecei a atuar. Com 6 meses eu atendia cliente e eu estava ali fazendo petição já. Então, eu talvez não tinha ainda nenhuma experiência de um bom português, né? Porque pouco se fala sobre isso. Naquela época, acho que a gente tinha português jurídico na faculdade, acho que um, dois e três, para você ter noção, para a gente poder aprender uma colocação bem feita ali dentro das nossas petições iniciais. E talvez até o português naquele momento me faltava, e talvez é uma das coisas que falta aí para o pessoal. Porque a gente só vai conseguir, Gustavo, fazer isso que você disse, de ter uma petição mais concisa, uma petição mais bem elaborada, embora com menos peça, com menos necessidade de colocar jurisprudência, com menos necessidade de sair colocando um monte de recortes, quando a gente tem uma confiança naquilo que a gente consegue expressar. Achei muito legal quando você estava falando isso, né? Sobre a necessidade da nossa boa comunicação, não apenas verbal, mas também escrita. E eu acho que os advogados, como um todo, no início, têm muita dificuldade, justamente porque são aqueles primeiros momentos que você escuta tudo do cliente, então você acha que tudo que você escutou tem que ir para a petição inicial, tem que ir, principalmente aqui no previdenciário. É benefício por incapacidade, é pensão, é aposentadoria, então qualquer história que o cara te contou ali, você quer colocar. E você acha assim que petição inicial boa ou petição boa é petição longa, né? E É isso. assim, com muita jurisprudência, aí o cara coloca lá aquela recentíssima jurisprudência, quando vê um julgado de 10 anos atrás. E aí, tipo, a pessoa vai, né, colocando isso na petição achando que está deixando ela robusta, né? Quando na verdade isso soa de forma completamente diferente para aquele que está fazendo uma leitura de uma petição e identificando se tem a viabilidade ou não naqueles argumentos, né? E tem mais, né? Eu acho que quando a gente está no início, a gente sequer sabe, e quem nunca teve uma dificuldade como essa, tira a primeira pedra, para identificar se é uma boa jurisprudência ou não para aquele caso, para identificar quando foi que foi o bendito do julgamento daquele negócio, se aquilo realmente está favorável ou não para a gente. Quem nunca utilizou ali uma jurisprudência que talvez não era tão favorável assim, mas que na hora da interpretação a gente não soube, e vem de novo a questão do português, da escrita, da colocação, da interpretação também. Gente, eu peguei várias peças aqui do escritório, tempos depois, que graças a Deus que o juiz não leu aquele trem, porque não era aquilo, não era bem sobre aquilo que estava querendo dizer. Talvez até poderia causar um prejuízo, mas entra um pouco dentro disso, né? E tem outra coisa, pessoal. Hoje muito se fala em ninguém aprende a errar errando, só se aprende a errar acertando. Muito se escuta sobre essas frases recentemente, né? Mas acho até que em certas partes isso tem razão,
Afinal de contas, você só vai aprender a fazer do jeito certo depois que você acertar a primeira vez. Só que, infelizmente, passar pelos erros, eles serão necessários. Porque se você também não passar pelos erros, se você ficar com medo que talvez você seja uma das pessoas que ainda não pegou nenhuma demanda para poder dar continuidade, ou pegou e tá parada aí, tá engavetado, tá com medo. Quantos direct eu e Gustavo não recebemos? Ai, tô aqui com casa, mas tô com medo de dar continuidade, não sei se é isso. Você pode me ajudar e tal? Se não der o primeiro passo, se não tiver ali os primeiros erros, vocês não vão chegar na petição de alto impacto. E aí, Gustavo, eu queria te perguntar, o que que para você é uma petição de alto impacto? Acho que uma petição de alto impacto hoje, quando a gente fala, né, dentro dessa temática de advocacia moderna, é uma petição assertiva, né, uma petição que consegue aglutinar muito bem o direito do nosso cliente, o cliente que está colocando ali sua causa sob nossa responsabilidade, e também que tem um alto grau da forma como ela está posta, atingir esse resultado. Então, assim, isso que você colocou, se a gente pudesse já abordar no sentido de dicas, para se escrever bem, para poder ter uma escrita de qualidade, né, tem que ter também um tempo de leitura. Então, por isso que o nosso curso, ele é um curso que demanda muito de leitura. Para você poder escrever bem, e escrever bem é um requisito da petição de alto impacto nesse sentido, né? Ter a prática também. Praticar é um requisito para você atingir uma petição nesse sentido. Por isso que você também precisa, né, abordar nesse sentido assim uma lacuna que a faculdade deixa, que é essa questão prática. Você vai mergulhar no dia a dia da advocacia, você vai fazer cursos de prática jurídica também para preencher essa lacuna, óbvio, dentro da área que você deseja atuar. Então, a faculdade ela não vai conseguir preparar você para ter uma aplicação prática na área de direito tributário. Quantas as vezes eu me debrucei sobre temáticas dentro do início da minha jornada lá que envolviam contabilidade? E eu fiquei procurando, cara, mas cadê a cadeira de contabilidade que eu paguei na faculdade? Não teve, né? Então, são lacunas que toda área vai ter da prática daquela área que você quer atuar, que vão fazer com que se tornem obstáculos para você atingir essa petição de alto impacto, né? Hoje eu vejo que uma petição que tem uma capacidade de convencer o outro é uma petição que utiliza de ferramentas hoje inovadoras, como até a questão do design thinking, então, do legal design, né, que ele cria na linha do tempo ali, principalmente na parte de fatos, né, ferramentas visuais que facilitam para a pessoa que está fazendo uma leitura de entender o problema de fato. Às vezes, uma narrativa de fatos ali com 5, 6, 7 páginas. Será que de fato é necessário? Muitas vezes, né, julgadores, e eu digo que eu também exerço em alguns momentos o papel de julgador aqui no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, como membro julgador. E é uma discussão entre quem analisa um caso, né? Quem muito fala, quem muito precisa de páginas e mais páginas e tudo para trazer, de fato, a realidade daquele caso e o direito, dá um contexto de que a pessoa está, como a gente diz aqui, enchendo linguiça, Tendo colocando linguiça. coisas que supostamente são desnecessárias na petição. Se você precisa de 30, 45 páginas para você colocar algo, será que realmente, primeiro, o direito é plausível e você, ou na verdade você está se utilizando de ferramentas interpretativas, como a gente disse aqui, colocando jurisprudências que às vezes não se encaixam tanto, e aí eu vou dizer, não, eu vou puxar aqui algum doutrinador que ele é uma posição minoritária, mas eu vou colocar 13 páginas do que ele fala sobre essa temática para dar mais robustez. Então, assim, soa de toda sorte para quem julga, para quem quer ser convencido naquela leitura de que aquilo, poxa, poderia ser de forma mais direta ao ponto. E num universo onde a gente vê cada vez mais ações e ações, né, chama atenção aquelas que são mais diretas e assertivas nesse quesito. E aí tem essas ferramentas, hoje em dia se utiliza QR Codes em petições, para às vezes uma explicação mais específica sobre um ponto, né, da petição. Eu não costumo usar tanto, porque, como eu digo assim, né, muitas vezes você não colocar algo que não é necessariamente absorvido pela totalidade ali dos jogadores pode acabar afastando ou gerar talvez uma não identificação com aquela petição. Mas são ferramentas de utilização, né? Então eu enxergo que quem precisa escrever bem precisa ler,
bem e ler faz com que você escreva melhor. Praticar, e para praticar você pode isso conseguir por meio de cursos de prática e a prática também. Então, vencer esse medo inicial de você pegar uma petição, de você de fato atuar, e tem formas também de você faz uma petição inicial, você chama um parceiro daquela área, pede para ele fazer uma leitura. Gente, no começo isso é absolutamente normal, né? Ninguém vai chegar e fazer a melhor petição do mundo, é como a Patrícia bem colocou. No começo, a gente vai rememorar lá as petições de alguns casos que a gente colocou no início e a gente fala, caramba, como é que eu fiz uma petição dessa, assim, né? E como eu poderia ter feito ela muito melhor. E isso não é problema algum, pelo contrário, isso só demonstra e ratifica a evolução de todos nós como profissionais do direito, né? E a evolução do mercado também como um todo. De hoje, uma petição ela é completamente diferente de quando a gente se formou lá na faculdade, né? Esse acompanhamento por parte do advogado, do mercado e como um todo, de o que é que hoje é absorvido nesse sentido, ter muita cautela, né? Muitas vezes hoje em dia, pessoal, como usar inteligências artificiais para ser feito petições. E faz sentido o uso de inteligências artificiais no operacional, faz. Muitas vezes para uma eventual correção de algumas partes de petição, em até alguns pequenos erros de português, isso pode ser utilizado, desde que sempre, eu digo, se passe por uma revisão final, né? A quantidade de casos engraçados aí e relevantes que surgiram nos últimos meses de advogados que usaram inteligências artificiais e eles, por exemplo, no operacional, buscando, por exemplo, uma petição de alto impacto, a inteligência artificial criou precedentes que nem existiam, né? Então a gente precisa também, obviamente, ter essa cautela de usar ferramentas com esse intuito de a gente aprimorar a nossa petição, mas a palavra final precisa ser nossa, até porque quem reassina e quem assina com certificado digital somos nós como advogados, então a gente responde por aquilo. Então, ter essa consciência de que há uma lacuna, vamos dizer, de boas petições, até porque, assim, na minha época de faculdade, eu não tive cadeira, as cadeiras de prática, elas buscaram ali minimamente trazer esse entorno, mas nem de perto, Patrícia, nos levaram a experiências que se assemelhassem ao que a gente viu no dia a dia, né? No sentido de você minimamente pegar um caso, analisar ele, fazer uma reunião e aquele cliente lhe dar um calhamaço de documentos. E você entender, será que esses documentos são realmente o que eu preciso? Será que eu preciso de outros documentos? A questão de provas dentro do processo é um trabalho muito grande de início de jornada e a petição ela é a fundação daquela ação, né? De nada adianta você fazer uma petição qualquer e depois tentar resolver problemas dela lá na frente. Já vai ter passado o momento, né? Então a petição ela é a base, ela é a fundação do processo como um todo. E tudo vai girar em torno do que você vai vir a peticionar. Então eu entendo que dessa forma, Patrícia, isso vai também linkar muito com a pesquisa jurídica hoje, né? Que a gente também tem essas ferramentas de utilização. Então, eu enxergo hoje dessa forma a petição, uma petição de alto impacto. Para você, o que é que você acha aí depois desse período de atuação que você enxerga como uma petição de alto impacto? Olha, achei incrível tudo que você falou, e aí, só para complementar, trazendo um pouco mais a visão aqui da minha atuação, né? Deixa eu só reforçar um ponto importante que o Gustavo está falando, e talvez para quem está aí no início da jornada, né? Para quem está saindo da faculdade agora, a petição importante para vocês é a petição inicial. E eu preciso dizer para vocês que a petição inicial ela é sem dúvidas o que vai dar vida aí para o teu processo como um todo. Aqui, Gustavo, eu costumo falar com o pessoal, a galera que vai entrando aqui para o meu operacional, eles já conseguiram, graças a Deus, entender isso, que se a gente tem uma petição inicial bem feita, a gente tem até a fase da sustentação oral garantida. Porque na hora que o INSS vai lá e traz a contestação dele, as minhas contrarrazões da contestação do INSS é com base na minha própria petição inicial. Se a minha petição inicial foi feita com base em um bom atendimento do cliente, a gente verificou tudo que podia, já levou todas as exceções, já discutiu até as questões que talvez seriam prejudiciais para a gente. Quando o INSS traz, pessoal, vira, sabe o quê? Um copia e cola da nossa própria petição inicial, o retorno ali daquela contestação, manifestação de laudos, né, nos processos que cabem, em caso de aposentadoria da pessoa com deficiência, auxílio acidente, aposentadoria por incapacidade, auxílio doença.
Nesses casos todos, as nossas manifestações de laudo, que são voltadas, galera, aqui para vocês entenderem, para profissional de outra área, que é especialista, às vezes, em meio ambiente de trabalho, especialista em perícias médicas, ou especialistas em especialidades, de perícias, mas que tem ali a sua relação, como, por exemplo, ortopedia, psiquiatria, enfim. E a gente consegue também rebater com base nas informações que já estão lá na petição inicial desde o início. Não raras as vezes, quando vem a sentença negando, o nosso recurso também é feito com base na nossa petição inicial e com base naquelas outras petições que nós fomos subindo ao longo do processo. Então, por isso que é tão importante, talvez, a gente entender que, sim, a petição inicial ela é um momento muito importante da sua ação. Mas aqui, como exatamente, e abrindo o jogo para vocês, gente, exatamente isso que a gente falou aqui agora, Gustavo, como tem processos que se prolongam ao tempo, a gente identifica que a gente vai ficando melhor em determinadas discussões, a gente chega a determinados processos na nossa mão, por exemplo, lá de 2017, que eu tenho ainda os processos de 17, de 16, a gente dá uma olhada e fala, no, que petiçãozinha marromeno, nada de alto impacto. Uma dica que eu já deixo para vocês aqui, dentro disso, todas as vezes que se abrir um processo, se abrir um prazo, perdão, nos seus processos, reavalie o que você escreveu no teu processo até aquele momento. Eu já salvei inúmeros processos do escritório, que às vezes a minha análise ali do operacional atual não estava tão boa, ou foi uma peça que acabou subindo com uma correção minha no WhatsApp. Quem é um advogado empresário que nunca corrigiu uma peça no WhatsApp, fazendo outra coisa e mandou subir porque estava bom? Aí depois a gente vai olhar com mais calma e, meu Deus do céu, olha só o que está escrito aqui. Então, uma dica muito importante para vocês sobre as petições de alto impacto, caso vocês tenham pouca experiência, sempre revise. Aqui no escritório, Gustavo, a gente tem um procedimento. Não chega nenhum prazo sem que a gente não veja o processo como um todo para ver se não passou alguma coisa antes. Dentro da petição, dentro de algum cálculo, às vezes até algum É prazo. uma rotina muito interessante, realmente, de ser aplicada. Muito Até, importante mesmo. às vezes, prazo, sabe? Tinha algum prazo ali que tinha que juntar alguma coisa. Quem analisou e interpretou aquilo naquele momento achou que não era importante juntar, deixou passar, mas depois a gente olha que, na verdade, olha, agora com essa juntada aqui desse documento do INSS ou com essa contestação aqui do INSS, talvez seria interessante ter juntado. Então, a gente finge ali uma demência, joga ali junto com o prazo, coloca ali a documentação, mas isso porque a gente revisitou os autos. A gente voltou e a gente olhou no processo e viu que talvez faltava alguma coisa ali. Então, pessoal, a petição inicial, de novo, ela é muito, 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 muito importante. Só que talvez você só vai conseguir se dar conta disso agora, né? Que talvez você já esteja aí atuando há alguns meses ou alguns anos, e aí agora chega a sua petição inicial, mas ela não está tão boa. O processo de alto impacto ou a petição de alto impacto, ela não pode ser só a petição inicial. Porque embora ela pode ser o decisivo aqui do teu processo, nem sempre tá lá. Às vezes vem até algum fato, né? Quem nunca foi surpreendido com algum fato superveniente ao ingresso da sua ação, que você só sabe depois que ingressou com a demanda e a partir dali você tem que rebolar para poder trocar tudo de novo e tentar trazer alguma forma daquilo ainda ser vantajoso para o seu escritório, para o seu cliente. Às vezes a gente entra aqui com pensões por morte, Gustavo, e no meio do processo me aparece lá que já tem alguém habilitado, que o cara já tinha outra mulher, que já tem outra mulher recebendo a pensão por morte, aí o negócio vira quase com um processo de direito de família, vira um trem que só Jesus sabe como é que é. E ali é a partir daquele momento. Então era algo imprevisível, não tinha como eu saber. Nas pesquisas iniciais, no momento da distribuição da ação, não tinha conhecimento sobre esse fato. Fomos ter conhecimento sobre esse fato só ao longo do processo, porque inclusive os pedidos, às vezes eles são feitos mesmo no decorrer do processo judicial, que não é raras, às vezes demora anos aqui para poder se resolver. E aí a gente vai adaptando, pessoal. Então, eu acho que a primeira coisa que é muito interessante de falar para vocês é que façam todas as suas petições como petição de alto impacto, né? Todas as vezes que for juntar alguma coisa dentro do seu processo, procure trazer o ID. Nossa, eu acho que o juiz deve ter vontade de pegar uns processos por aí e jogar fora. Ah, segue anexo documentação. Às vezes tem 2, 3 prazos abertos no processo.
você não informa sobre qual ID você está cumprindo aquele prazo. Hoje o processo ele é eletrônico, então tem várias formas, ferramentas ali de se utilizar. Então, às vezes você quer fazer um despacho, como bem o Gustavo disse aqui, para juntar um vídeo ou uma prova, enfim, você poderia juntar isso por meio de um QR Code, um link de um vídeo que você subiu ali no YouTube ou em outra plataforma. Então, facilitar. Eu acho que a petição de alto impacto ela é aquela petição que alcança o resultado para a qual ela foi distribuída. E se E colocar muito no lugar de quem vai fazer essa leitura, né? Então, por isso que é o que a gente está enfatizando essa questão de a gente, a gente, quando atende o cliente, tem que ter a empatia na ocasião do atendimento, se colocar no lugar do cliente para entender, poxa, qual será que é a melhor estratégia jurídica de fato aqui para atingir o objetivo dele, né? Qual será de fato, porque às vezes tem cliente que já chega com é como se ele chegasse no médico com a receita já, né? Então tem cliente que vem aqui no escritório que ele já vem dizendo, doutor, tem que entrar com mandado de segurança, tem que entrar com ação tal, porque eu pesquisei, porque eu vi, porque é isso e aquilo, né? Então, a gente tem essa análise também de entender que o cliente, ele hoje em dia tem muito mais acesso à informação e a gente precisa, antes de tudo, convencê-lo de qual é a petição correta, de qual é a estratégia correta, até porque nós somos as pessoas capacitadas para isso e ele nos procurou para isso. Mas a gente também enfrenta isso no dia a dia, né? E ali você se coloca no lugar do cliente também, empatia nesse sentido. E quando a gente atende o cliente, fecha o contrato de honorários e a gente se senta para fazer uma petição inicial, que é a base do processo, e como a Patrícia bem pontuou, não vai encerrar ali, porque todas as vezes os momentos dos processos também, esse pós-petição inicial também é extremamente importante e precisa ser cuidadosamente organizado, né? Isso também é o operacional, né? E aí, no começo da nossa jornada, né, a gente enfaticamente faz todas as petições iniciais, até para a gente saber e para você delegar depois algo, você precisa ter vivenciado aquilo, né? Então, você até para saber qual é a forma mais correta, o qual é a petição inicial que teve mais resultado. Até isso, hoje a gente tem facilitadores, né? Estratégias, ferramentas de jurimetria, por exemplo, né? Que você consegue ter uma noção até de essa vara aqui, via de regra, o juiz ele é mais conciso. Via de regra, quem é mais conciso gosta de também ler dessa mesma forma, né? Então, isso é uma questão de identificação natural, né? Se o juiz tem uma predisposição a uma sentença mais longa, muito provavelmente ele não iria se incomodar tanto com petições mais longas, mas o que a gente vê cada vez mais no universo de PJE e tudo, são petições mais diretas ao ponto. E petições dessa forma a gente só vai conseguir com esse feeling da área. Vão ter, obviamente, situações e casos que vão necessitar e demandar uma análise mais aprofundada, uma especificidade maior naquela elaboração de petição. Mas destaco, para que você possa não só chegar a uma petição que vai ter um grande impacto, como delegar isso e tornar isso também como autogerenciável, como a Patrícia bem colocou, vai precisar passar por essas etapas, vivenciar, e cada área vai ter suas especificidades. Muitas vezes uma petição junto com um despacho vai ser mais efetivo do que só uma petição mais longa. Então, vou peticionar, mas também vou agendar num balcão virtual um eventual despacho disso aqui com um assessor. Ou não, ou determinados casos são tão consolidados que eu fazer uma petição mais elaborada, eu vou juntar aqui jurisprudência mega recente, inclusive desse tribunal, com comprovação e tudo, e isso vai me dar uma efetividade maior do que se eu fizer uma petição mais rápida aqui e eu for lá despachar. Então, isso tudo, só a vivência vai fazer com que a gente identifique. Cada área vai ter suas especificidades. Como é que a gente vai pesquisar melhor situações de o que é que a gente vai trazer para a nossa petição inicial? Será que eu vou fazer pesquisa em qual site? Qual o caminho que eu vou fazer, né? Eu costumava ser muito minucioso, Patrícia, nessas pesquisas. Eu gostava muito de ir em Jus Brasil, em site de tribunal, e pesquisar para entender de fato ali, porque eu pensava assim, se eu achar algo muito próximo do caso do meu cliente, vai ser muito difícil de se refutar a força do precedente, naturalmente, né? Então, depois, obviamente, você percebe que não é bem assim, até porque cada juiz é um mundo, e aí você diz, pode ser 30 precedentes, esse juiz aqui, ele não vai seguir pelo caminho dele, porque ele entende de forma diferente, e obviamente que dentro do direito tributário vai ter juízes que vão ser mais pró-contribuinte, tem juízes que vão ser mais pró-fisco, que vão olhar mais a questão, às vezes, até orçamentária, que na área da gente foge um pouco até da legalidade,
que é tipo, olha, esse aqui é indevido. Ah, tá, mas o Estado não pode pagar. E esse, você diz, isso aqui não é argumento, né? E cada área, eu gosto de tratar muito isso assim, cada área vai ter muitas suas peculiaridades. Então, cabe a vocês que nos assistem absorverem essas dicas, seja de leitura, seja de estar constantemente colocando também em jogo para fazer uma petição inicial bem feita. No começo você vai fazer mais, depois você delega e cada vez faz um pouco menos, porque você começa a se concentrar mais na parte estratégica do escritório, em pensar em prospecção, porque o operacional é uma área que se delega bastante, mas para delegar também precisa criar processos internos, essa criação dos processos para que você possa identificar e passar para a equipe o que é uma petição de qualidade dentro do seu escritório, para que depois, como a Patrícia disse, né, a gente pega a petição inicial ali no WhatsApp e só vai dar um ok, validar e pedir para o estagiário, ou seja, o advogado, subir essa petição. Então, eu enxergo que é um misto de várias coisas, né, Patrícia, como a gente conversou aqui, escrever bem, ler, se comunicar bem, ter empatia com o cliente e, ao mesmo tempo, se colocar também no lugar de quem vai julgar essa petição que você vai colocar, acompanhar o processo e monitorar esse processo para também eventuais petições subsequentes à petição inicial serem a oportunidade, como você bem destacou aqui, de suprir gargalos ali que ficaram, de aprimorar, ou de até rebater de cada vez melhor os argumentos da parte contrária. Então, enxergo hoje que ferramentas são várias, né? É aquela coisa, a gente tem vários facilitadores, se a gente for observar, né, hoje em dia a gente consegue fazer uma petição do conforto da nossa casa ou do escritório, imbuído aí de várias informações, acesso a várias plataformas, várias inteligências artificiais que podem corrigir seu português, que podem aprimorar a forma que você escreve, até, se for o caso, exercer esse poder de concisão para que você consiga. Então, tem inteligência artificial que você consegue colocar um texto lá de 2, 3 páginas e dizer enxuga isso para 3, 4, 5 parágrafos, 6, 4, 5 parágrafos. Eu não recomendo a utilização única e exclusiva para não virar uma muleta de apoio e aí daqui a pouco o advogado só se utilizar disso, né? Mas como uma ferramenta de apoio e de suporte, sem dúvidas, de crescimento, até porque é natural. A gente precisa abraçar o quanto antes essas ferramentas, né? Então, acho que falei um pouquinho de cada coisa aí também. Quero ouvir Achei sua opinião agora aí. Achei que ficou ótimo, achei que a gente conseguiu compilar bem algumas coisas aqui. E aí, talvez para trazer para vocês num ponto prático para a gente encerrar aqui, a gente está acompanhando vocês aqui. Tô sem dúvidas por enquanto, ninguém tem dúvida de nada. Vocês que estão aí já atuando, como é que estão as coisas? Falar nisso, Gustavo e eu temos curso de prática voltado para a prática real, com tudo isso que a gente falou para vocês aqui do SARS, viu? Além de modelos, peças e coisas que a gente fala, a gente traz questões como do início do seu atendimento aí lá no direito previdenciário, por exemplo, a gente fala sobre atendimento. Trouxemos aulas atualizadas agora no ano de 2024 para vocês sobre oficinas de audiência, oficinas do atendimento do cliente, oficinas de precificação. Eu acho que precificação tem relação com o alto impacto aí da petição, viu, Gustavo? Acho que quanto mais a gente sabe que a gente vai ganhar no processo, mais a gente vai se empenhar para ele. E às vezes, pessoal, é só questão de saber cobrar, só questão de saber precificar mesmo, para talvez você ficar até mais feliz aí na hora de fazer essa sua petição de alto impacto. Então comece essa petição de alto impacto lá nos contratos, que inicie lá isso daqui para que seja bom para todo mundo. Mas eu achei que Gustavo falou absolutamente tudo aqui. Vou dar só um ponto, talvez Gustavo também queira falar, do que eu considero indispensável para uma petição de alto impacto no direito previdenciário. Eu acho muito estranho, Gustavo. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu nunca li isso em livro nenhum, na verdade. E um belo dia eu tive um site aqui no escritório e eu conversei com a galera que já trabalhava comigo. Eu falei, gente, se a gente entra com processos judiciais de decisões negativas do INSS, por que a gente não toma o cuidado de, antes de discutir qualquer situação, dizer por que o INSS errou? Ninguém faz isso. As pessoas entram com os fatos do direito e fala que a negativa do INSS está errada. Então traz ali as informações. Mas, Gustavo, a minha vida mudou assim, olha, fez assim, ó, de um dia para noite.
da água para o vinho e a gente passou a ter o que nós chamamos dentro do escritório do quadro de concessões todos os dias, graças a Deus. A gente tem concessão todo dia aqui no escritório hoje, com o número de processos que roda, todos os dias sai um laudo favorável, uma sentença, um recurso ou uma concessão administrativa. E no judicial, eu percebi que uma coisa que virou a chave foi eu trazer uma preliminar que eu mesmo inventei do CPC da Patrícia, porque não tem lugar nenhum, gente. Mas vem depois da qualificaçãozinha dos segurados da Previdência Social ali. O primeiro tópico vai ser dos fatos, que geralmente é por onde a gente começa. A minha chama da preliminar da negativa indevida do INSS. Eu ponho o print da negativa, onde eu vou explicar, não ponho a carta inteira, aquela ladainha toda que a galera tá. Eu chamava isso de desenhando para o excelentíssimo, eu até parei de falar sobre isso. Eu fui uma das primeiras pessoas que falei sobre isso em palestra, e aí me chamaram para dar palestra sobre esse tal desse desenhando do excelentíssimo, Gustavo, no Brasil todo. E aí eu fui e tal, mas aí o povo deu uma exagerada no negócio e acabou com o nosso trem, que era super bom, que era trazer partes principais do processo previdenciário já em prints daquilo que poderia nos auxiliar. Mas aí o pessoal começou a colocar 50 laudos dentro do processo, por exemplo, quando na verdade era para pôr um recortezinho de um laudo específico citando onde aquilo estava e de quem que é aquele documento. Enfim, um ponto importante que eu acho aqui numa petição de alto impacto previdenciário é você começar pela preliminar da negativa indevida do INSS. Porque quem tem o dever de te dar esse benefício é a autarquia previdenciária em âmbito administrativo. Se ele já negou aquilo, tem que ter um motivo. E você, gente, se você leva para o juiz já, olha, a negativa do INSS é essa daqui. É uma pensão por morte e negou por falta de qualidade de dependente. Excelência, tal negativa não merece prosperar, visto que, embora não seja casada, a fulaninha de tal tem união estável, conforme artigo tal, inciso tal. Se não, vejamos. E aí, coisa simples lá também, tá bom? É aquilo que é irrefutável. Segue abaixo documentações que demonstram as 3 provas que são necessárias dentro da cópia do processo. Então, constava no processo administrativo, nas folhas tais, X, Y de H documento. Coloca lá um printzinho ou coloca a citação daquela informação. Traz o porquê que você está dizendo aquilo, às vezes nega por falta de qualidade segurada, está demonstrado no CNIS de maneira tão cristalina que aquilo acaba virando meio que um mandado de segurança. Ou a sua própria petição acaba virando um pedido liminar como um todo, porque está tão bem desenhado. De cara, eu costumo dizer isso, Gustavo. Às vezes a minha petição ela vai precisar ter 12 folhas, 13 folhas como um todo, até porque os pedidos hoje no previdenciário, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente escreve os pedidos para a gente não acabar se perdendo ali no curso do processo. Então, os pedidos já ocupam aí parte dessa folha. A nossa parte do direito eu quase que ignoro, a gente tem colocado cada vez menos essa parte do direito, só naqueles casos mesmo que tem muita necessidade. Senão, o meu foco ele vai ser sempre na preliminar. E a gente tem visto que isso tem ajudado muito. Benefícios de pessoa com deficiência que demandam avaliações sociais e médicas têm sido ignorado. Postei semana passada uma dessa, Gustavo, porque a deficiência estava comprovada. Então, isso daqui é um ponto muito legal para as demandas que precisa disso também, que é qual é o mérito da sua demanda? Às vezes a pessoa está entrando lá com BPC deficiente, só que ele só tem que discutir a renda, e daí ele não delimita isso na petição inicial. E ele coloca tudo. Dá deficiência porque a Convenção de Nova York de 2002... Gente, nem é objeto da sua ação. A deficiência já está comprovada no processo administrativo. Não concedeu porque faltava a questão da renda per capita. Era só a questão social, a questão médica já estava resolvida, mas você não delimitou. Pelo contrário, às vezes você até junta um documento ou fala alguma coisa que é o contrário daquilo que você já tinha reconhecido. Então, delimitar muito bem aquilo que você precisa discutir no seu processo. E um desses casos, Gustavo, como era com questão à renda, e a gente demonstra ali para o juiz logo na preliminar que aquela negativa está errada, demonstra a renda junto à documentação, sem pedido de liminar. A gente ganhou essa ação em 3 meses no judicial, que geralmente demora um ano e alguma coisa, onde o juiz dispensa todas as provas e julga liminarmente o processo, tendo em vista que as provas dos autos são irrefutáveis. Aquilo eu achei impecável. E eu, com certeza, tenho certeza que o juiz ele não precisou folhear todo o processo, porque foi um desses casos que logo na preliminar do indeferimento negativo, do indeferimento indevido, perdão, do INSS, a gente colocou tudo que ele precisava. Então, com 2 folhas,
o juiz, dentro de um processo nosso, a depender do caso, ele consegue concluir se ele concorda ou não. E se não precisar demonstrar nenhuma outra Teve prova, um o altíssimo processo impacto, acabou. né? Inegavelmente teve um altíssimo impacto, né? Inegavelmente, exatamente. Então, acho que essas são as minhas contribuições aqui para vocês, pessoal. Não subiu nenhuma nova pergunta aqui. Deixo o convite para vocês virem conhecer o nosso curso de Direito Previdenciário em Prática Jurídica. Não tenho dúvidas que vocês vão adorar. Tem um corpo docente lá incrível. São inúmeras temáticas muito legais. A gente tem ali alguns modelos de não só de peças, mas modelos de situações que vão ajudar vocês aí na prática de vocês. E agora em 2024 a gente colocou algumas aulas novíssimas lá que vão auxiliar muito vocês aí na prática para conquistar a petição de alto impacto. Gustavo, tá com você. Joia, Patrícia. Eu vou também condensar um pouquinho aqui do que eu conversei, né? Primeiro, agradecer aí já também toda sorte esse bate-papo da gente. Resumir para o pessoal, né, que as petições e a petição de alto impacto, a busca por essa petição cada vez mais assertiva, vem da prática de fato. E aí procurem cursos que venham a suprir essa carência de vocês. Como a Patrícia bem destacou, a gente tem cursos de prática aqui no SERES, né? Ela no curso de Direito Previdenciário, eu tenho curso de prática tributária também, tenho um curso de gestão de escritórios. Então, essas temáticas todas também estão muito abordadas nos cursos de práticas que vocês têm aqui no SERES, para poder se cercar dessas informações. Que são as grandes dúvidas do dia a dia. Então, essa oficina de peças, esse contato, essa análise de como é que eu atendo o cliente, como é que eu precifico, como é que eu cobro, quais são os pontos de fato que eu preciso tratar com ele, quais são as provas que eu preciso produzir, o que é que eu tenho que juntar, o que é que eu não tenho que juntar, como é que eu tenho que fazer. Isso são as dúvidas do dia a dia do advogado que está militando de fato. Então, é extremamente importante que vocês se cerquem dessas informações. Pesquisem sempre, sejam curiosos. Curiosidade é, sem dúvida nenhuma, a grande semente ali do conhecimento, né? Para você saber de algo, você precisa primeiro ser curioso sobre aquilo, né? Aquilo lhe instigar a estudar cada vez mais sobre. Então, para você produzir essas petições, para você ser um advogado hoje dentro dessa advocacia moderna, como a gente falou, você precisa estar constantemente estudando, constantemente se dedicando, evoluindo, estudando as peças que estão cada vez mais com êxito naquelas demandas dentro da sua área, mergulhando profundamente dentro da leitura para que você consiga evoluir, se utilizar de fato dessas inteligências artificiais, como a gente destacou, como essas ferramentas para você mergulhar dentro da rotina e da realidade da sua área efetivamente, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender como é que você vai chegar a fazer petições, né, que vão ter um impacto relevante para o cliente de vocês, que é o objetivo da gente, a gente trazer esse retorno, nós termos esse elo entre o direito e o cliente da gente que busca ter acesso a um benefício, que busca ter direito a um valor que pagou às vezes indevidamente, enfim, a gente ser esse instrumento de justiça que a gente está colocado ali na Constituição Federal. Então, para a gente desempenhar nosso bom papel, a gente precisa escrever bem, a gente precisa ler, a gente precisa se dedicar e se empenhar dentro da prática, né? A teoria não vai ser suficiente. Espero que a gente possa ter colaborado aí com quem está aqui presente, né? Que tenham convidado os colegas, convidado os amigos. Essa live vai ficar salva também, né? No canal do YouTube do Séries, então vocês vão poder revisitar isso também, esse conteúdo, passar para aquela pessoa que não teve condições de estar aqui presente hoje, com esse lembrete dos nossos cursos de prática que estão com valores promocionais esse período aí, né, Patrícia, também de começo de ano, então aproveitem essa oportunidade também. Divulguem, né, nas redes sociais, está lá no curso de Patrícia, está assistindo a aula com ela, tira uma foto, divulga, marca o Séries, marca ela também lá no Instagram. Essa divulgação é importante também, esse feedback, esse canal de contato de toda sorte para a gente com os alunos é muito válido, né? Teve alunos que compraram o curso, mandaram foto, e de lá, né, quando a gente vê essa menção, a gente acaba trocando ideia, tirando uma dúvida de forma mais direta, isso acaba ajudando muito a gente também nesse contato, nesse feedback com os alunos, para a gente constantemente evoluir o curso, né? Um curso vivo que acaba que a gente está constantemente criando novas aulas, absorvendo novos conteúdos, transmitindo essa informação para vocês com o intuito de colaborar aí com a jornada de vocês e contem com a gente para isso. Tá, joia, pessoal? Obrigado, Patrícia, né? Obrigado a todo mundo também aí da produção do Séries
por mais essa oportunidade da gente estar conversando com vocês. Imagina, Gustavo. Obrigada eu pela companhia. Obrigada, pessoal, que ficou aqui com a gente até agora. A gente espera vocês aqui. É isso aí. Quando estiver lá fazendo, tem uns momentinhos do meu curso, Gustavo, que eu dou umas pausas e falo, ó, só pode tirar foto minha agora, que eu tô bonita para poder me marcar lá, para não me marcar com a boca aberta, né? Então eu deixo lá até meus pontinhos de momento deles tirarem as fotos para postar. Mas concordo com o Gustavo, precisando de qualquer coisa, a gente fica à disposição. Além da sala de aula virtual, é só gritar a gente ali. E é isso, galera. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade. Gustavo, é sempre um prazer dividir esse momento com você. Gosto muito, acho que a gente pensa muito igual. Aliás, vamos tentar marcar um café presencial aí algum dos dias deste ano que, brincando, já estamos chegando no Vamos. terceiro trimestre do É. ano. Como pode? Era ontem o recesso. Como foi que isso aconteceu? É. Terceiro não, primeiro trimestre do ano já está chegando aí. Então, pessoal, aqui é mais um motivo para quem está aqui com a gente. Obrigada, viu, pela participação de todo mundo. Tenha uma excelente noite. Fique de olho, não deixa para depois não, que depois passa rápido demais. Ontem a gente estava aqui todos contando a hora para o nosso recesso aí. Recesso já passou, já estamos indo para o primeiro trimestre do ano de 2024, que pode ser o ano da nossa advocacia de resultados. Para isso, conte com a gente aqui. Eu, professor Gustavo, demais professor de SES e o SERS para auxiliar vocês naquilo que a gente puder. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, 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 Gustavo. Obrigada por tudo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente.